Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar o programa Proteção Tendências, que nessa edição fala sobre a nova NR4, que ainda não foi definida, mas está sendo discutida. Para tratar sobre o tema, eu convidei o meu amigo Cacau, o Cláudio Ferreira dos Santos, que é presidente do Sinteste Minas Gerais, Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Minas Gerais, e da Abrateste, Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança do Trabalho, além de ser também ergonomista e atuar na discussão da nova NR4. Na sequência, vamos ouvir o Cacau. Todo trabalho precisa de segurança, por isso existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Cacau, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem, Alexandre. É um prazer receber o convite, estar aqui com você e espero que a gente possa esclarecer quem está nos assistindo, né? Muito obrigado pelo convite. Legal. Bom, Cacau, você participa do grupo que discute a NR4, né? E vamos começar fazendo um pequeno resumo dos principais pontos que você acha que sejam relevantes e que estejam sendo ainda discutidos nesta norma que impacta tanto na vida dos profissionais, né, do SEST. Bem, a norma está sendo discutida e como no passado, né, ela teve uma tendência de não entrar em consenso. Da última vez demorou-se 9 anos na discussão e não se entrou no consenso. A questão toda é a questão econômica que está vigorando, né? A interferência, a modificação do SESMIT vai impactar, né, significativamente na estrutura das empresas no Brasil. Então, acho que é a questão econômica que está pesando nesse sentido, né? Não é a questão da segurança do trabalhador que nós esperamos, né? Que seja essa discussão em detrimento do lucro. Perfeito. Mas quando você fala a questão econômica, nós estamos falando de aumento ou não aumento do quadro do SESMIT, a questão, esse é um ponto importante? Bem, dentro da bancada de trabalhadores, nós entendemos que temos que vários pontos têm que ser discutidos. A questão do SESMIT, né, da sua composição, da sua qualificação, da sua importância, do seu fortalecimento, é uma questão que tem uma pauta ativa dentro da nossa bancada, né? A questão aí da ampliação do SESMIT, né, perante as empresas, tendo visto que hoje 1% só é composto da obrigatoriedade aí no Brasil, né, do total de 3.200.000 empresas, né? A questão da ampliação de seus profissionais, né, também para que eles possam atingir e assessorar tecnicamente bem as empresas, também é um ponto a ser discutido. E a questão da equipe multidisciplinar, se o SESMIT já é uma equipe multidisciplinar técnica que vai ser ampliada dentro das suas qualificações para atender às novas mudanças e a modernização dos cenários mundiais de segurança ao trabalho. Então, esses pontos
é que nós devemos estar debatendo aí, e estamos debatendo aí na revisão da NR4. Tá, no texto que foi divulgado, né, o texto inicial, né, fala, o item 43.1.1, fala da questão de uma possível permissão para que as empresas adaptem o quadro até 50%, né, dos profissionais. Ou seja, vamos supor que eu tenho a necessidade de um engenheiro e eu posso transformar esse engenheiro em metade engenheiro e eu posso contratar metade em um ergonomista ou um higienista, vamos dizer assim. Qual é a posição da bancada dos trabalhadores, né? Você representa a bancada dos trabalhadores, apesar de também representar os profissionais, né? Você, além de representar a bancada dos trabalhadores, representa a bancada dos trabalhadores do SESMIT, vamos dizer assim, né? Qual é a sua posição em relação a isso? Porque, na verdade, me parece uma solução inteligente no sentido de permitir que a empresa adapte a sua necessidade a situações específicas. Mas eu imagino que vocês devem defender que não se consiga fazer uma redução na estrutura atual do quadro, né? Primeiro é deixar claro que a posição aqui agora é uma posição pessoal, né? Perfeito. A nossa bancada tem discutido, mas eu acredito que por enquanto, nós não podemos falar em nome da bancada, tendo visto que nós estamos discutindo ainda internamente as posições que foram apresentadas através do texto base, e que algumas foram concessadas e outras não serão concessadas em virtude da não aceitação da nossa bancada da forma que foi apresentado. Pois bem, você citou a questão da substituição dos engenheiros e dos técnicos de segurança por ergonomistas e higienistas, né, em 50%. Eu citei, mas não quer dizer essa profissão, mas outras profissões, né? Veio como proposta inicial. Bem, nós entendemos que toda ampliação é válida, desde que não haja diminuição, né, que haja aumento, né, mas não é o que está proposto, né? Nós entendemos também que o SESMIT, da forma que ele se encontra, ele é capaz, né, de estar atendendo tecnicamente as empresas, desde que ela possa ser qualificada e formada, né? Então, nós temos técnico de segurança, engenheiros, né? No meu caso em específico, eu sou técnico de segurança pós-graduado de ergonomia, e nada impede que a gente exerça dentro do SESMIT essa qualificação, que é diferente de desvio de função também, né? A gente está agregando as nossas habilidades técnicas em detrimento do assessoramento para as empresas para se evitar incidentes, né? Então, toda ampliação é válida. Agora, a proposta não é essa, né? E a gente vê esse viés econômico a todo momento, né? A preocupação com a segurança dos trabalhadores é o que nos importa, né? A questão do lucro, né, ela tem que ser, aí pensando um pouco dentro do lado empresarial, ela tem que ser otimizada. Ela tem que ser otimizada. Qual é a intenção do patronato? É que tenha um SESMIT fortalecido, valorizado e qualificado para atender tecnicamente as tendências da modernização, da prevenção, né? Ou ele quer essa substituição de meia dúzia por meia dúzia, né? Que desqualifica o técnico e engenheiro e diz que o ergonomista ou higienista tem ou não mais qualificação. Então, a gente não vê isso aí como agregar valores, né? A gente vê como disputa de quem é mais qualificado ou não, né? Em detrimento um segundo grau, curso médio, outro ter um curso superior. Ou se o patronato quer realmente contratar, ampliar esse serviço dentro do SESMIT, ou contratar um terceiro para assessorar o SESMIT. Isso não ficou claro, né? Dentro da proposta do texto básico, houve o que nós já negamos, que é a substituição. Isso a gente não vai aceitar. Perfeito.
Em relação à criação daqueles, agora nós temos, são 4 modelos de SESMIT, né? O individual, o regional, o estadual e o compartilhado, né? Qual é a sua posição sobre essa implementação de modelos de SESMIT? Bem, esses modelos de SESMIT, eles visam, diferentemente do que está sendo protagonizado, né, que é a terceirização, ele visa preencher os vácuos que hoje o SESMIT se encontra, de não atendimento, em função dos conglomerados de empresas, de uma empresa ser numa sede estadual e prestar serviço para todo o Brasil, né? Então, dos canteiros de obras, né, CGI estabelecimentos, e não conseguir suprir as necessidades aí do seu dimensionamento, né? Então, esses modelos que foram propostos visa preencher essas lacunas. Só que, né, estão se dizendo que é uma forma de terceirização, ou pelo menos a intenção de alguns setores é que se precarize essas atividades, que também a gente não vai permitir, né? Nós vamos tentar entrar no consenso no preenchimento desses vácuos, na qual foi dito, mas que aumente o número do SESMIT na participação dentro das empresas, que é uma possibilidade de estar atendendo esse vácuo, que aumente os profissionais que compõem o SESMIT, ou até mesmo os que venham a assessorar o SESMIT nesse diagnóstico. Também é um preenchimento desse vácuo aí, que possa diminuir os índices que são apresentados aí anualmente de mortes e de doenças aí. Essa que é a nossa posição, eu creio que dos meus pares também comungam com o mesmo tipo de pensamento que eu estou dizendo aqui de uma forma até pessoal. Na verdade, na estrutura desses tópicos não está muito claro se pode ser seletistas contratados ou terceirizados, né? Isso é uma discussão que pode... A ideia basicamente é que tem o SESMIT individual, o regional, que é uma empresa que tem um SESMIT e tem uma atuação regional com outras unidades que não tem SESMIT. O SESMIT estadual, que seria, vamos imaginar, um banco que tem um monte de agências e não tem um SESMIT, mas na soma das agências, esse banco tem uma quantidade de trabalhadores que precisaria do SESMIT. Aí me parece um exemplo claro. Estou dando um banco, podia ser uma loja e tal, mas vamos pegar um banco que é uma coisa, as agências normalmente não tem tantos trabalhadores, então normalmente essas agências não têm SESMIT, né? E quando eu somo os bancos, né, uma quantidade de unidades bancárias de um determinado estado, eu já tenho um grupo bem maior de trabalhadores, e daí, agora esse trabalhador, por exemplo, só para dar um exemplo esse estadual, né? Ele vai estar ligado a um dos CNPJs, eu estou imaginando, não de todas as agências, porque ele vai, obviamente, vai estar fazendo um trabalho estadual, de visitar aquelas agências, fazer um atendimento e tal. Então, me parece que ali já configura, digamos, não uma contratação por unidade, assim, uma contratação de um grupo de empresas, né? E tem o próprio SESMIT compartilhado, vou dar um exemplo do shopping center aí também, que é uma situação, né? Dentro de um mesmo site, no mesmo local, eu tenho várias empresas e que são atingidas e poderiam, ou uma unidade, digamos, econômica, né? De um grupo econômico de empresas de um mesmo setor, um setor de atividade econômica, que se reúne para ter um SESMIT compartilhado, né? Mas não está claro como é que esse SESMIT seria, se ele seria obrigatoriamente seletista, ou, né, com carteira assinada, ou possibilitaria também a opção de eu contratar uma empresa para fazer isso. Alexandre, nós temos que separar isso aí muito bem, deixar muito claro para quem está assistindo, para que essa confusão aí da clareza, ela não seja dirimida ao longo das discussões e ao longo do texto. Nós estamos falando de dois aspectos aí, que um modelo já foi testado e não funcionou. A questão do SESMIT compartilhado, a questão do grupo de empresas para a formação do SESMIT, isso já vem ao longo dos anos sendo implantado, inclusive está na norma atual, vigorando, e não funcionou, né?
tendo em vista, vamos dizer aí, o SESMIT compartilhado lá de Ipatinga, de uma empresa de Ipatinga, na qual o ministro até esteve presente, né? Não funcionou. O SESMIT lá de um polo petroquímico, um polo que houve lá no norte de Minas, que eu não vou citar, né? Também não funcionou, né? Esses modelos aí de gestão de SESMIT compartilhado, né? Não funcionou. Então, esse modelo que tem que ser aprimorado e tem que encontrar uma fórmula de preenchimento desse vácuo aí, né, que está tendo. Em contrapartida, ele vem agregado do modelo da terceirização. A terceirização remete à precarização. Então, ao invés da gente adequar um modelo ideal na qual possa ter um maior investimento em segurança do trabalho através da modernização, da capacitação do SESMIT, né? O patronato vem com um modelo de precarização. Então, a tendência dessa nova proposta é piorar, porque se a bancada de trabalhadores está aceitando discutir esses modelos de preenchimento de lacunas para o atendimento do SESMIT, ele tem que vir também agregado de investimentos, de capacitação, de ampliação aí do atendimento aí perante os trabalhadores, e não vem transfigurado de terceirização, e a terceirização vem a precarização. Então, são duas coisas que nós temos que ficar bem atentos. A questão da amplitude do SESMIT, mas com investimentos, e a terceirização, que nós somos totalmente contrários, porque terceirização gera precarização, e inclusive na própria CLT, na própria Constituição, nós entendemos que o SESMIT não pode ser precarizado, terceirizado. Entendeu? Isso nós estamos falando de saúde humana, né? E de atendimento da prevenção. Então, se for necessário, recorrer até ao Supremo para dirimir essa questão única especificamente do SESMIT, nós vamos fazer. Aliás, foi colocado... Quando você fala nós, você está falando em nome nós da bancada dos trabalhadores. Dos trabalhadores, tá. Né? Nós, né, através da central. Mas isso está fechado, essa questão está fechada. Isso, pelo menos dentro da nossa central, né, se houver essa inflexibilidade, naturalmente nós temos que recorrer aos órgãos competentes. Apesar de que nós já entendemos que já houve essa discussão na CTPP e o AGU do governo ficou de nos apresentar um parecer técnico que até hoje a gente não tem ciência dele se foi feito ou não, né, da questão da terceirização do SESMIT. E também nós temos um projeto de lei aí de um deputado federal que está tramitando aí na questão dessa terceirização do SESMIT. Essas duas questões, elas só vêm prejudicar os trabalhadores. A gente não vem... as duas questões não, porque um ainda não teve esse... nós não temos conhecimento desse parecer. A segunda vem, né? Quando se diz terceirizar o SESMIT, se diz precarizar o SESMIT, se diz aumentar. E da implantação do SESMIT e até a regulamentação das profissões, né, nós temos um trunfo que foi nitidamente os altos índices de acidentes de antigamente, né, da década de 70, de 80, com a implantação do SESMIT e da normatização dos seus profissionais, a tendência diminuiu em muito, né? Então, dizer que nós vamos precarizar e que isso vai resolver, isso aí é uma falácia, né? Isso é uma falácia. Perfeito, mas só para lembrar também, a gente tem que ser um pouquinho realista, porque na verdade a gente sabe que um dos problemas do SESMIT interno, né, é a postura de algumas empresas, infelizmente, de que apenas cumprem a legislação de contratar um profissional, né? Colocam ele ali, pagam um salário, botam ele para cuidar da portaria, botam ele para cuidar de uns controles internos lá e fazer o mínimo do mínimo do mínimo, que também é muito ruim, né? Então isso acaba, inclusive tem um item aí que fala sobre a proibição do desvio de função, né? Como é que você vê essa questão? Porque na verdade, sim,
Hoje, isso é uma realidade em uma quantidade grande de empresas, né? Não a maioria, não sei dizer qual é o percentual, mas principalmente as empresas que têm só um técnico, né? Onde tem aquela a estrutura mínima, né? Daí é mais possível disso acontecer. Uma estrutura que tem um cérebro mais composto, até a própria equipe ela consegue fazer uma motivação e convencimento da direção de que segurança e saúde é importante, né? Então, qual é a sua avaliação sobre este modelo hoje, atual, né? Já que você falou dos eventos que não estavam funcionando, que não funciona nas pequenas empresas, onde o dono contrata porque é obrigado e não faz, e aquele profissional acaba sendo prejudicado e acaba muitas vezes aceitando, né, por necessidade econômica, ficar ali fazendo um papel de um agente para cumprir uma legislação e não fazer o que ele deveria realmente fazer. Bem, isso aí tem que ser muito discutido, porque dentro da bancada tripartite, né, o governo, essa carga aí de oneração do sistema, tanto tributário como previdenciário e trabalhista, né, tem que ser diminuída. Então, o governo faz uma proposta para que esses acidentes, essas doenças diminuam, para que não onere a todos, né? Em contrapartida, o patronato, em razão do lucro, ele quer realmente não cumprir ou cumprir minimamente, né? E dentro dessa minimamente, nós sofremos, os profissionais do SESB, vários ataques legislativos até. Por exemplo, a questão de tentar precarizar o profissional técnico de segurança. No exemplo, promovendo a supervisor, coordenador ou assistente técnico, né? Essa é uma forma de bular o sistema, né? Em detrimento do lucro, né? Pagando lá um assistente, né? Quer dizer que ele não tem a qualificação necessária para o atendimento. Botando um supervisor, um coordenador, diz que ele está acima, dentro da média dos demais colegas, né? Nós não estamos colocando sob chefia de SESMIT, né? Nós estamos colocando as nomenclaturas que a gente vê aí compondo o SESMIT próprio nas carteiras de trabalho dos empregados. E, ao mesmo tempo, com o mesmo CBO. Então, citando já os técnicos de segurança, né, é um CBO que é o mesmo, que é o Código Brasileiro de Ocupações, no registro da sua carteira, mas, porém, a sua função é de assistente, é de supervisor, de coordenador. Isso não existe, é uma forma de burlar. Que nós temos que também, dentro dessa revisão, pontuar essa questão, né? Tudo que nós estamos entendendo nessa questão do desvio de função, né, que é um outro aspecto que você citou e eu não abordei aqui agora. A tendência vai haver desvio de função, sim, mas a empresa que se propor a colocar um técnico de segurança feminino lá como atendente lá de telefonista, né, atendendo telefone, para agilizar na hora do almoço quando a telefonista vai almoçar, ou um técnico de segurança do trabalho que fica na portaria preenchendo lá na hora que as outras funções não podem, né, ficar cuidando lá de outros assuntos lá de movimentação de carro, né, de entrada e saída de pessoas, né, a tendência é que essas empresas elas fechem. Por quê? Né, aí não são minhas palavras, uma palavra de um auditor fiscal me disse, empresa ruim é empresa fechada, né? Por quê? Porque a questão do acidente e a questão da doença, ela vai vigorar dentro dessa empresa. E aí o que vai acontecer? A empresa vai ser penalizada, vai pagar vai ser mais penalizada. O que nós entendemos que deve ser tratado isso aí é um cumprimento efetivo da legislação e uma penalização para essas empresas que descumprem, né? Tendo em vista que hoje indenizações por acidentes são mínimas, não compõem, não afetam, né? Não afetam a empresa, como é o caso aí dos acidentes da Vale, né? Digamos assim, né? As imposições da Vale não surgiram efeito do ponto de vista econômico, né? Então, fazer o cumprimento das leis, melhorar o quadro da fiscalização e impor multas mais pesadas vai gerar,
né, pelo menos uma insegurança da empresa de praticar esse desvio de função ou tentar usar esses artifícios para precarizar, para diminuir o salário, né? Mas tudo isso não é importante se o governo estabelecer uma cultura de prevenção, né, através de campanhas de conscientização, a questão aí da conscientização da segurança do trabalhador desde a sua formação, né, de vida, né, da criança, para que se tenha uma cultura de conscientização, aí sim, talvez não possamos chegar num patamar que venha a ser europeu, americano, outros que já estão um pouco mais modernizados nesse sentido, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Cacau, deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho na questão da terceirização, tá? Uma corrente defende a ideia de que como houve no governo Temer a reforma trabalhista e ampliou o espectro da terceirização, inclusive para atividades fins, né? Antigamente era mais restrito, né? Agora qualquer empresa pode contratar, segundo a nova legislação, para atividades fins e para, em tese, todos os tipos de atividades. Como é que você vê isso? Porque, na verdade, muitos defendem que essa legislação da terceirização prevista na nova lei trabalhista, ela já permite que o SESMIT hoje seja terceirizado. Como é que você vê isso e qual é a sua posição? Bem, nós somos contra a terceirização, né? Nós, bancada dos trabalhadores, já tiramos já como reunião de bancada contrários à terceirização, né? Isso nós somos unânimes. Do ponto de vista da terceirização em si, a gente tem vários grupos corporativos ou várias classes econômicas ou várias partes aí institucionais que entendem que a terceirização é válida, né? Então, o que está acontecendo, na verdade, é um jogo de interesses, né? Um interesse para a reserva de mercado, um interesse para atendimento das empresas para garantir a não penalização, um interesse de que a terceirização favoreça até a ideia que um outro profissional seja mais qualificado do que o outro para poder suprir o atendimento técnico, né? Então, a gente tem que entender, né, como é que está sendo colocado essa terceirização. Se a terceirização for colocada como diminuição de acidentes e doenças, podemos ser discutida, né? Que esse é o nosso objetivo principal, mas não é o que está acontecendo. A terceirização colocada é única e exclusivamente em detrimento do lucro, né? E terceirização nós já temos lá na quarteirização, na quinteirização, né? Nós já temos isso aí. E a gente entende que não funciona o modelo, não supre as necessidades. Então, até próprios colegas que compõem o SESMIT, que fazem parte de empresas de consultoria, eles são favoráveis à terceirização. Por quê? Porque vai privilegiar a amplitude do seu lucro, né? Da sua amplitude econômica, da sua ampliação da sua empresa. Tendo em vista que se for terceirizado, ele vai prestar serviços como a gente entende que está sendo prestado, minimamente e precarizadamente. A maioria das empresas de consultoria ela não consegue atender realmente o que ela recebe, né? Ela é paga para fazer a prevenção e ela não consegue atender isso. Então, nós temos que observar essa terceirização de uma forma até um pouco mais profunda, né? Porque a terceirização na qual foi definida no Supremo, ela não pode ser única e exclusivamente da forma que foi julgada, e sim da forma que a Constituição e a CLT diz, que segurança e saúde, né, são obrigatórios. Então, nós entendemos que não é terceirizável, né? Agora, o pulo do gato que nós entendemos é a valorização e fortalecimento dos profissionais do SESMIT para poder atender tecnicamente bem as empresas. É isso que também não está acontecendo.
Se não está acontecendo isso, se o profissional técnico de segurança do trabalho, eu já vi várias reclamações, não está fazendo o seu papel, que se pague ele melhor e que se coloque profissionais mais qualificados, técnico de segurança, e que esses maus profissionais não vá procurar outras profissões, e não a profissão Isso que é o nosso entendimento, que eu acho que é uma solução para dirimir essas questões que são colocadas. E a questão aí do lucro é que ela seja em segundo plano, porque o primeiro plano da criação do SESMIT é diminuir acidentes e doenças, não é se lucrar sobre sobre o mal das pessoas, sobre a vitimização ou o acidente aí dos seus trabalhadores. Isso definitivamente não é o propósito da modificação do SESMIT. Muito bom, obrigado por as tuas observações. Eu queria deixar um espaço final para você fazer algum comentário, alguma observação de algum ponto da NR4 que você gostaria de destacar e, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade de estar falando com a gente aqui, falar esse teu depoimento participante ativo de várias discussões de normas, né? Você que tem uma atuação bastante importante aí nesse tema da NR4, em ergonomia, outros temas aí você tem participado aí junto aos grupos técnicos de normas, da BNT também, espaço confinado e tal. Obrigado por estar disponível para a gente aqui. Primeiro agradeço o convite, deixa eu dizer que se existisse mais ou menos uns 5 cacaus aí, talvez daria conta da demanda que nós estamos tendo ultimamente, né? E isso não é possível, né? Mas dizer o seguinte, que somente com a união do setor, né, é que nós podemos dar um direcionamento. Enquanto profissionais despreparados, né, antiprofissionais, nos permear e tentar até, né, em órgãos até importantes, né, de poder, tentar sempre, como fala, sempre sabotar a segurança do trabalho, nós não vamos ter avanço, né? O que nós precisamos primeiro é conscientização. Conscientização através do papel de sermos prevencionistas de fato, não ter só um registro ou ter só uma nomenclatura para interesse pessoal, né? O que a gente tem visto isso aí fortemente dentro do nosso setor. Então, a união da segurança do trabalho é importante nesse momento. O segundo é a racionalidade. Nós temos que ser racionais nas questões de fazer uma norma de segurança que atenda os interesses da população, do trabalhador, né? E que, dentro dessa tendência de atendimento do trabalhador, ela possa suprir as necessidades do governo, que impõe altas cargas, né, onerosas aí para nós mesmos, né, os interesses do patronato, que ele tem que também ter uma forma de exercer uma atividade econômica que gere um lucro para que ele possa sobreviver, né, não sobreviver igual a gente vê aí, né, com jatos e iates, gastando dinheiro à toa, mas sobreviver dignamente, né, isso aí. E nós, trabalhadores, possamos realmente ter qualidade de vida, que é o que não está acontecendo, né? Aí é o que a gente espera, né? Fica até um pouco utópico, mas nós temos condição de chegar nesse papel, né? Nós temos que chegar nesse papel. E o objetivo da CTPP é justamente isso, a gente tentar fazer uma norma no consenso. Por estar colocado esse texto básico, esse texto inicial da NR4, nós entendemos que vem muito carregado dos interesses corporativos e financeiros, eu creio que essa norma vai ficar do jeito que está, porque se não houver um tipo de mudança de postura, principalmente em relação ao patronato, eu acho que vai ficar difícil, né? A gente tentar avançar nesse sentido. Mas nós temos fé, nós estamos fazendo o nosso papel, né? Nós estamos à disposição aí de esclarecer qualquer dúvida, né? E cada um tem o seu interesse, nós não somos hipócritas de dizer que representamos trabalhadores, mas ao mesmo tempo colocando os textos lá que favorecem a uma determinada classe,
a determinada corporação. O que nós temos que entender é que, se for em benefício do trabalhador, né, nós vamos colocar o texto certo lá, né, independente de profissão, independente de tendência, etc. Mas, né, a minha posição lá dentro é sempre defender o técnico de segurança do trabalho, que é o primeiro que entra na empresa, é o que está sofrendo toda essa carga de penalização, de obrigação, de responsabilidade civil e criminal, é o que mais está sofrendo. Os outros estão também, mas não quer dizer que eles estejam mais organizados. É por isso que nós pleiteamos o nosso Conselho Federal, para dar esse norteamento para a categoria. É por isso que nós pleiteamos a valorização desse profissional no quesito da sua capacitação, da sua melhor capacitação, para tentar estreitar essa questão do profissional de nível superior e profissional de nível técnico, na questão do conhecimento da área, né? É por isso que nós pleiteamos também a ampliação desses profissionais, justamente para que os mais profissionais saiam do mercado e entre profissionais mais comprometidos. Então, isso é ser corporativista. Isso também, sendo corporativista, mas beneficiando tudo aquilo que eu tenho certeza até que você e todo o empresariado está pensando igual ao que eu estou dizendo, isso não é tendência, isso é avanço de consciência e de modernização, que é o que todos nós pensamos. Não? Valeu, muito obrigado muito... pelo convite. Obrigado pela participação. Ao Cláudio Ferreira dos Santos, o Cacau, esse líder dos técnicos de segurança, com destaque em Minas Gerais e em todo o Brasil. E dessa forma encerramos o nosso Proteção Tendências dessa semana. E na semana que vem a gente volta. Um abraço a todos e até lá.